Olá, bem-vindo a mais um Negócio de Sucesso. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Já conhecia há muito tempo, já conhecia a marca dela. Estou aqui com a Adriana Auriemo, da Nut Bavaria, e ela vai contar a história dela de sucesso, coisas também que aconteceram aí nessa trajetória de mais de 25 anos. Dri, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje conosco, passando essa experiência sua maravilhosa, como mulher, como empresária. E bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Imagina, eu que agradeço bastante. Mas assim, vamos começar a falar um pouco sobre a Nut Bavaria, né? Quero começar lá atrás. A Adriana, antes de ter a Nut Bavaria, já era empreendedora? Opa, vamos lá. Eu quero saber da Adriana. Tá, joia. Primeiro eu quero avisar, assim, para quem estiver escutando a gente, que talvez não conheça a Nut Bavaria, que a gente está falando aqui daquelas castanhas glaciadas que tem nos shoppings, nos aeroportos, e que talvez, se você não conheça a marca ou o produto, você já deve ter sentido o cheirinho por aí, Com certeza. Principalmente nos aeroportos, que é onde as pessoas comentam mais. Então, falando um pouco de mim, eu tenho 50 anos de idade, Simone, completei. Não parece ainda. Completei agora 50 anos de idade, nasci em 74, né? E eu tenho 3 irmãos, meninos, sou filha de um pai empreendedor também, empresário, e sempre esse negócio de fazer algo, de ter o seu negócio, etc., veio que junto, sabe, na nossa história, nas brincadeiras, nas coisas de criança, nos jogos. Era sempre aquela coisa de vamos fazer alguma coisa, vamos vender, vamos alugar gibi, vamos fazer perfume para vender, fazer showzinho, cobrar ingresso, esse tipo de coisa. Sempre tinha uma brincadeira de empreendedorismo. Sempre tinha, mesmo sem saber o que era isso. E eu falo para as pessoas que tem uma tia minha que era minha maior incentivadora, que comprava todas as coisas que a gente fazia. Eu cheguei a ter um clubinho quando eu era criança, que era o clube da Hello Kitty. E isso quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Coincidência, será? Essa Hello Kitty aqui? Pois é, vou contar sobre isso. Tá. Mas eu, criança, tinha um clubinho da Hello Kitty durante uns 2, 3 anos da minha vida, eu e minhas primas, e a gente fazia jornalzinho com matérias escritas e distribuía para a família, e aí fazia showzinho, enfim, brincadeiras, jogos, etc. Você é paulista, Dri? Eu sou paulistana. Paulistana. A vida inteira morei em São Paulo, Olha, tá. embora seja de uma família descendente de italiano, mas sim, paulistana. E assim, anos e anos depois, a gente acabou licenciando a Hello Kitty para agora 2024, né? No ano passado, a gente estava com ela nos nossos quiosques, latinha da Hello Kitty, produtos da Hello Kitty, comemorando 50 anos da personagem e os meus. Foi na mesma época, então acho que combinou super bem. Tem a ver com esse clubinho da Hello Kitty ou não? Foi uma coincidência? A inspiração veio daí. Veio daí. Eu já queria licenciar há bastante tempo. Ela é uma personagem ainda cara para minha empresa. A gente, depois, se você quiser, eu falo um pouco sobre licenciamentos, que acho que é uma coisa legal. A gente faz muitos licenciamentos de personagens, mas até pouco tempo atrás, alguns ainda não davam, né, pra gente licenciar. E quando eu vi que ia ser aniversário de 50 anos junto com o meu, eu falei, não, agora tem que ser. Se for pra ter Hello Kitty, tem que ser nesse ano. Poxa, que especial. E aí foi bem legal mesmo, foi bem legal. E aí você começou nessa época já com empreendedorismo. Mas vocês já começaram na Nut Bavaria ou não? Tipo, não, Simone, a gente abriu essa empresa, deu errado essa, ou já foi direto? Não. Foi certeiro já esse negócio? Na verdade, foi assim. Eu me formei em 95, aí eu estava fazendo estágio na empresa do meu pai, ainda meio sem saber muito o que eu ia fazer. Aí eu abri, junto com a Cláudia Com é uma amiga querida, que hoje é do DASA, lá do Alta Laboratórios. A gente chegou a abrir uma empresa de tecnologia na época. A gente estava fazendo multimídia. Isso em 95 era uma coisa muito moderna, que era você juntar imagens com vídeos, com fotos e coisas assim. Mas aí, logo em seguida, a gente, né, a família inteira conheceu o produto da Nut Bavaria nos Estados Unidos, que a Nut Bavaria é uma marca de um produto
que surgiu nos Estados Unidos. Sim. Inspirado num produto alemão das ruas da Bavária, da região da Bavária, que são aquelas amêndoas feitas ali na hora. Por isso o nome. Por isso o nome. E uma tia minha comprou o equipamento para fazer no Brasil. Ela comprou, ela chegou a montar um quiosque em julho de 96, lá em Campos do Jordão, e logo em seguida, enfim, por razões pessoais, não quis continuar. E foi aí que eu entrei na história e peguei esse quiosque, aí depois virou franquia e o negócio continuou. Então foi assim, primeiro pontos próprios, quiosques próprios, depois quiosques de franqueados, aí durante muitos anos foi assim. Logo nos primeiros anos eu tinha um namorado que veio trabalhar comigo, a gente acabou casando, tivemos 3 filhos, então os filhos cresceram, nasceram e cresceram junto da empresa. Ele foi meu sócio até pouco tempo atrás, a gente se separou, faz uns 2 anos e meio mais ou menos, e enfim, e a minha vida foi essa, né? Bavarian começou como quiosques, tentamos algumas outras coisas naquele comecinho, mas agora é que a gente está em vários outros canais. Hoje a gente tem Nut Bavarian em supermercados, em farmácias, lojas de conveniência, que a gente fala que é o braço indústria, que as pessoas conhecem mais os quiosques, mas tem todo esse outro lado, né? Tem toda a linha de brindes corporativos, produtos para eventos, embalagens personalizadas, Nossa, presentes corporativos também, produtos para festas e eventos de pessoas físicas, aniversários, casamentos, batizados e etc. E tem toda uma linha de food service, que é o produto como ingrediente de outros produtos. Ah, eu já vi mesmo. Que você pode usar em restaurantes, docerias, sorveterias, cafeterias. E aí entra uma outra linha nossa, que são os collabs, que são os produtos com parceiros de negócios. Tá. Que aí tem empresas que usam a nossa marca e o nosso produto junto e vendem nos seus pontos. Vou dar um exemplo aqui, Biscoitê. Tem o Puck da Nut Bavarian, Milk Moo, que é aquela rede de franquia de milkshake. Sim. Tem Milkshake da Nut Bavarian e várias outras também. E tem aquelas que usam nossos produtos e a gente vende também nos nossos quiosques. Nós temos vários quiosques nossos, por exemplo, que vendem os produtos da Los Los. Eles têm picolé, tem sorvete de pote, Nut Bavarian. Eles vendem nos canais deles, a gente vende nos nossos. Acaba sendo uma parceria muito legal. E tem também o licenciamento da marca para produtos que não são feitos com as nossas castanhas, mas que vão ou um aroma da Nut Bavarian ou algum gostinho assim especial, né? Tá, muitas dúvidas agora e muita coisa que eu quero esclarecer e esclarecer para quem está em casa. Primeiro, eu não posso perder, eu vou aproveitar que você falou da Milk Moo. Como que vocês chegaram vamos fazer essa parceria? Partiu de vocês ou partiu deles? Hoje, se uma marca quiser fazer uma parceria, fala ela com a gente, fala com vocês. Com a gente adora esse tipo de parceria. É claro que assim, a gente costuma pegar produtos que ainda não tenham outras marcas parceiras que já façam. Sim. Até, né, para a gente privilegiar os nossos atuais parceiros. E produtos, claro, que tenham uma qualidade muito boa. A gente atesta, a gente aprova o produto em conjunto. Sim. A gente experimenta, vê se está de acordo com o que tem que ser. Porque o que a gente quer... Eu sei que a Nut Bavarian, assim, modéstia à parte, né? Chato até falar isso, porque parece ser exibido, mas não é isso. Pode falar, o pessoal tava esperando ela aqui pra dar um oi pra ela quando falei, gente, olha, eu vou entrevistar a Adriana da Nut Bavarian. Aí as meninas, eu vou esperar pra dar um oi, adoro o produto dela. Ficaram aqui, né? É verdade. Mas assim, modéstia à parte, é um produto delicioso, delicioso, crocante, torradinho, e que deixa qualquer outro produto muito gostoso. Então, onde você coloca, ele fica bom. Só que a gente quer um produto realmente bom, de uma marca também boa, bacana, né? De uma marca boa, que vai conseguir... Faça sentido com vocês. Que case direitinho com a gente. Então, o processo é mais ou menos esse. A gente está agora com 3 novos lançamentos. Tem o brownie do Zé, que vai vender nos supermercados, que é um brownie feito com as nossas nuts. Olha! Ficou bom, viu? Eu experimentei a amostra desse, ficou muito bom. Tem a granola da Colber, que é em parceria com a Colber. Também ficou bem gostosa a granola com as nossas nuts. E tem Lip Balm também, Body Splash, enfim, tem toda uma outra linha aí de produtos. Tô tendo ideias aqui. Então, dá para fazer muita coisa, dá para fazer... Ixi. Tá, agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Voltando um pouquinho, depois a gente volta aqui nos produtos de novo. Quando você começou, né, trouxe o produto para o Brasil,
Antigamente, hoje a marca tem 28 anos aqui, né? 28 anos de Brasil, 27 anos de franquia. 27 anos de franquia. Como que foi naquela época? Eu tô te perguntando, quem tá em casa assistindo a gente não deve ter ouvido, mas eu sei que você já falou isso para alguém. Como que era naquela época colocar o produto em shoppings? Tinha dificuldade? Foi fácil a aceitação? Como foi esse começo para você aqui no Brasil? Não foi nada fácil, principalmente por causa do cheiro. O cheiro era assim, cheiro na que época, é delicioso, né? mas na época era o grande vilão do nosso crescimento. Nós fomos expulsos de muitos pontos comerciais por causa do cheiro. Caramba. E foi uma batalha árdua essa, assim. Olha, a gente colocava... Já ficava nervoso esperando o telefone tocar. Naquela época tinha telefone fixo. Porque a gente sabia que ia ser alguém reclamando, alguém pedindo pra gente sair dali, tirar o produto. Então, conseguir pontos comerciais foi realmente, talvez, o maior desafio. Aí, claro, muitas adaptações de produto. Era um produto que as pessoas não conheciam no Brasil. Sim. A gente teve que dar muita degustação, participar de muita feira, muito evento. Fazer, enfim, com o tempo a gente foi mudando um pouco o modelo do quiosque. O nosso quiosque, ele tem mais ou menos 2 metros quadrados. É um quiosque pequenininho, o padrão. Tem alguns que são um pouco maiores, hoje tem N formatos, mas o mais tradicional são 2 metros quadrados. Você tem que contar uma história em 2 metros quadrados e explicar o produto. Hoje já é muito mais fácil, porque as pessoas conhecem não só o que é a marca, mas também o que significa nuts. Em 96, não. Ninguém sabia, né? Em 96, ninguém sabia o que era um nuts, né? O grupo das castanhas todas. Não era uma palavra tão usada. Hoje já fica mais óbvio. E assim, a gente foi contando a história através do quiosque. No primeiro... A cada 5 anos, mais ou menos, a gente muda o quiosque, reforma, põe alguma coisa nova, até para dar uma mexida ali no ambiente, porque você está no meio do corredor, senão você vira paisagem, você tem que estar sempre remodelando. E a gente acabou colocando, depois de uns 4, 5 anos, uma foto na frente do quiosque. A foto do produto. Parece tão óbvio, né? Mas não tinha. Só tinha o logo de vocês. Só tinha o logo e o produto já fechado. Porque o modelo americano que a gente tinha conhecido nos Estados Unidos, os cones, eles eram fechados já com o produto dentro. Lembro. Então, a pessoa não sabia o que era, o logotipo não significava nada, o nome não significava nada. Era difícil a explicação. Sim. E depois, com a foto... As vendas aumentaram, que as pessoas começaram a ver. Depois de um tempo, foi até meus pais que viram na Alemanha, numa feirinha nas ruas lá da Alemanha, eles viram as castanhas sendo servidas, expostas que nem aqueles balcões de sorveteria. Sei. Que hoje tem sorveteria tipo assim. Granel, né? Tipo a Granel, mas naquela época não tinha sorveteria assim, né? Agora que tem, mas... Eles viram aquilo, as castanhas servindo assim. A gente fez um projeto para expor as amêndoas, as castanhas todas ali. E isso também ajudou demais as pessoas visualizarem. São coisas, Simone, assim, que hoje olhando parecem super óbvias, que tem que ser dessa forma. Eu ia falar mas são modificações feitas no decorrer dos anos. Não é tão óbvio assim, né? Quando a gente vê coisa, assim, modelo de exposição de cones, para você conseguir explicar, sabe, quais são os tamanhos, a maneira que você coloca o fluxo do quiosque. O nosso quiosque ele é operado geralmente por uma pessoa, por turno, por vez. Claro que os pontos de maior movimento a gente tem mais gente, mas essa pessoa ela tem que estar muito bem treinada com todo o discurso de vendas. Para se você chegou lá e você estiver irritado, o que ela fala? Ou se tiver fila, o que ela fala para quem está na fila para não perder a venda? Ou se a pessoa tiver algum argumento do tipo, eu queria tanto comprar, mas, sei lá, não tá caro, não tenho dinheiro, ou tô na dúvida. O que ela responde para essa pessoa? Caramba! Então, é bastante coisa aí em cima para fazer o negócio funcionar direitinho, mas... Tenho certeza. O produto ajuda bem, porque ele é realmente gostoso. O produto já se vende, né? Quando a gente falou da época do shopping, que alguém ligava para tirar. Olha, tira o quiosque. Qual era a estratégia que vocês tinham? Era mudar para loja? Porque na época já era franqueado, né? Na época já era franqueado. O que a gente fazia, a gente mudava de ponto. Mudava de ponto. A gente ia mudando até achar algum que deixasse ficar. E aí, o que a gente percebeu?
uma das coisas importantes, porque eu acho que isso é algo que todo empresário tem que pensar, né? Qual que é aquele ponto crucial que eu, dono da empresa, no caso, vou fazer a diferença? Uma das coisas importantes pra gente era o bom relacionamento com os pontos comerciais, com os centros comerciais. Então, parte do meu trabalho foi participar de eventos de shopping centers, conhecer os executivos dos shopping centers, mostrar para eles que não era uma carrocinha qualquer de um produtinho que... Sabe, que eles podiam falar, tira esse, põe aquele. Queria mostrar que tem uma marca, que tem uma história, que tem famílias envolvidas, que o franqueado tem a família dele, que ele depende desse negócio. E a mesma coisa foi o desenvolvimento de um xarope com menos cheiro. Hoje o nosso xarope, o cheiro é uma delícia, a gente adora, mas ele é bem menos do que ele era antigamente. Não consigo imaginar o cheiro de antigamente, então. Ele era mais forte, ele era mais gostoso até, viu? Ele era mais forte e mais gostoso. E agora tem um sistema de exaustão também. O Lu lembra, ele tá balançando a cabeça, você conhece, né? E tem todo um sistema de exaustão também, que agora não sai mais todo aquele vapor que saía antes. Embutido no próprio quiosque. Embutido no próprio quiosque. Foram coisas que nós fomos fazendo. Mas você sabe, Simone, que hoje tá um efeito um pouco contrário. Porque as pessoas e os lojistas vizinhos perceberam que no caso específico do nosso cheiro, ele ativa aquela área do cérebro que dá aquela sensação de conforto, de carinho, que a pessoa sente aquele cheiro específico e ela fala, ai, que gostoso, sabe? Ela se sente abraçada pelo cheiro. Sim. É um sentimento que é bom para quem está do lado. O lojista está do lado, o cliente vai chegar na frente da loja dele com um sentimento gostoso. E aí isso tem ajudado bastante aí as nossas negociações comerciais. Eu imagino, porque eu estava vendo, vocês têm, além das São 170 hoje. 170 franquias, mais 500... São mais de 1.000 pontos de revenda de produtos, que aí são supermercados, farmácias, hotéis, lojas de conveniência, cafeterias. Só que esses não têm cheiro, esses é o produto na prateleira. Ah, na prateleira, já entendi. Então esse não concorre com o teu franqueado. Esse não concorre com o nosso franqueado. Isso é importante, porque às vezes as pessoas falam, eu estava vendo os valores de investimento, é ótimo, para a pessoa abrir uma franquia, o produto é conhecido. E aí eu estava pensando, como que vai vender no mercado? Mas você também, às vezes, tem alguém que queira colocar o teu produto naquele mercado. É outro momento de consumo. É outro momento. É completamente diferente. A pessoa que compra no supermercado, ela não vai... Se ela está no shopping, ela não vai sair do shopping para comprar no supermercado. Não. E vice-versa. Se ela está no supermercado, o que vai acontecer ela vai, ao invés de comprar nuts glaciadas, vai comprar um chocolate. Ou vai comprar alguma outra coisa. E no shopping quer comprar para consumir na hora, né, Dri? Eu tô passeando ali, eu já quero comprar o meu coninho, já quero sair comendo, que é o que acontece comigo. Lá no Eldorado, que é o que eu mais vou, né? Quando eu passo no Resisto Cheiro, a gente já compra, já sai mastigando e olhando as lojas, não tem jeito. É isso aí, é outro momento. E a gente tem, inclusive... no quiosque e nos outros canais, a gente tem trabalhado produtos para outros momentos de consumo. Nós temos as nuts granuladas, que é uma delícia. São as nuts glaciadas pequenininhas, assim, em pedacinhos, para você botar em cima de um sorvete na tua casa, para você fazer o seu próprio bolo e colocar as nuts ali, ou jogar na salada, no iogurte. No iogurte fica maravilhoso, fica muito bom. Então, veio uma ideia. Agora, falando de iogurte, tem uma marca que eu trabalho, depois eu vou dar ideias. Vamos lá. A gente não tem parceria ainda com alguém de iogurte, hein? Eu acho que ia ficar sensacional. Vou abrir a boca. Yogoberry, vamos, né? Porque eu faço expansão para algumas marcas, né? E aí, quando você começou a falar dessa parceria, por isso que eu perguntei como que era, eu vou depois conversar, porque é uma delícia realmente. Conversa, porque... E é legal, porque uma marca potencializa a outra. Sim, são duas marcas fortes, né? E as pessoas, sei lá, eu sou suspeita para falar, mas que fica bom, isso eu posso garantir que fica. Não, isso pode ter certeza que na semana que vem já vou deixar os contatos, a gente vai falar sobre isso, com certeza. Que legal. E aí me conta um pouquinho mais. Aí você abriu essas... Então, pode continuar. Não, pode perguntar. Não, aí você abriu, aí você fazia essas mudanças, fez essas alterações, tiveram os franqueados. Como que eles viam, agora falando dessa questão, você passou por essas dificuldades, você como franqueador, é importante esse apoio, você está do lado do franqueado para a marca, hoje está com mais de 170 lojas.
eles entendiam com facilidade, poxa, eu vou ter que tirar meu ponto daqui, tá vendendo bem, eu vou ter que tirar. E depois essa mudança, Adri, porque eu tenho certeza que muitos dos shoppings que na época pediram para tirar, hoje fazem questão que você esteja de volta, porque é outro momento, tudo mudou. Como que foi tudo isso? O quiosque, ele tem uma série de vantagens e tem algumas desvantagens. Isso tudo é explicado para o franqueado antes dele assinar o contrato de franquia. Ele tem que saber quais são os riscos que ele tem e qual é a grande vantagem do quiosque? Ele ser móvel. Sim. Você poder, puxa, esse ponto não tá bom. E às vezes a gente erra. Por mais que a gente faça todo um estudo de local, e a gente faz contagem de fluxo, a gente tem taxa de conversão, a gente consegue estimar um faturamento provável para uma certa unidade, para ele saber qual que seria o aluguel máximo para negociar. Enfim, esse estudo todo é feito junto com o franqueado. Mas às vezes a gente erra. Normal. Tem outras variáveis, enfim. Tem, às vezes o próprio fluxo no estabelecimento muda. Às vezes colocam uma estrutura, uma loja, um quiosque que te tapa a visão. Tem coisas que podem acontecer. Se você está numa loja física, você pagou o ponto, você pagou a reforma. Para você mudar, o que você vai perder é bastante, né? Você vai perder um dinheirão. O quiosque você tira da tomada e você muda. Então, tem essa vantagem. Por outro lado, é um risco também, porque os contratos são menores, os prazos de contrato são bem menores. Geralmente são renovados, quase que automaticamente. Né? Mas tem o risco, se chegar uma outra marca, uma Brastemp, sei lá, uma marca de carros, quero expor meu carro aqui onde está esse quiosque, vou pagar 3 vezes o valor, o shopping vai falar, sinto muito você, vai para lá. E o franqueado tem que saber que esse risco existe. E a gente instrui ele para ele ter sempre um relacionamento muito próximo ao shopping. Eu falo shopping, leia-se qualquer ponto comercial. Para ele ter sempre esse relacionamento muito próximo para estar esperto caso isso aconteça. Agora, uma vez falado e uma vez explicado, aí ele tem que ver se ele quer correr o risco ou não. Ninguém obriga ninguém a comprar franquia. Exato. Eu acredito, Simone, que para uma relação dar certo, franqueado-franqueador, e a gente, assim, na NUT, acredito que só tenho a agradecer a nossa rede de franqueados, porque eles são muito participativos, eles dão sugestões ótimas, eles trazem feedback pra gente super valiosos. Importante vocês ouvirem esses feedbacks, né? E aí que eu ia entrar, tem que ter transparência na relação, e tem que cada um entender o papel das partes. E uma vez combinado e uma vez avisado dos riscos e tudo mais, aí a história anda, né? Porque você sabe, tem o risco disso. Tá ciente? Estou ciente. Ok, vamos entrar. A nossa franquia é um investimento relativamente barato, perto de outros negócios para você abrir. A pessoa sabe, não adianta você querer, sei lá, pagar X e receber Y. Né? Tem ali. É compatível. É compatível. Né? Embora a gente tenha pontos maravilhosos que vendem, acredito eu, muito mais do que lojas grandes. Mas nem todos são assim, nem todos os pontos são lugares bons. Assim, não tem tantos lugares com fluxos grandes, sobrando, pensando agora para as novas, né? Principalmente na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, não tem tantos pontos com fluxo bom, poder aquisitivo bom e aluguel viável. Sim. A maioria você tem que balancear. Puxa, o fluxo é muito bom, o aluguel tá caro. Aí a gente faz aquele estudo para ver até onde que dá para você ir. E, infelizmente, tem esses 3 pilares aí que o franqueado tem que escolher, optar. Isso que a Adriana tá falando é interessante, porque a gente se conheceu no mundo do franchise, né? A Adri hoje, além de tudo, ela também faz parte da diretoria da BF. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, ela é uma franqueadora antiga. E hoje eu trabalho com algumas franquias também antigas e eu prezo muito por essa transparência na hora da venda. É você sentar com um candidato, com um franqueado, saber que você abrir uma franquia da Nut Bavária ou de qualquer outra marca, vai minimizar muito o teu risco de investimento, porque é uma franquia, o produto já está testado ali há 20 e tantos anos. É diferente você pegar uma franquia e abrir um negócio do zero. É importante essa transparência da gente também informar que porque você está abrindo um negócio, eu não posso te garantir que aquele ponto vai dar certo, que teu negócio vai ter sucesso, porque depende de uma série de fatores. Inclusive a administração do franqueado, que a franqueadora não tem como controlar.
né? A questão do ponto, aí vem tudo isso que a gente fala. A franqueadora é excelente. Hoje eu acho que a franquia hoje, para mim, é a melhor maneira de se investir ainda, sabe? É que ainda se confunde, as pessoas ainda se confundem com estou comprando uma franquia versus estou investindo o meu dinheiro. Tem obrigação de dar certo, tipo, eles cobram fosse um isso. investimento financeiro, e não é. Não é. O que você está comprando é todo o conhecimento, todo o know-how daquela marca. Que para quem começa um negócio sozinho, sabe, essas pessoas dão valor para uma franquia, porque Sim. elas sabem o quanto custa você aprender com todos aqueles erros que alguém já fez. Exato. Tem a vantagem também do ganho da escala, tanto para campanhas promocionais. Eu falei do licenciamento, depois eu falo um pouquinho mais sobre outros licenciamentos, mas uma pessoa sozinha não consegue fazer licenciamentos, não consegue fazer grandes campanhas. A franqueadora, em geral, consegue contratar profissionais melhores para darem assistência para a rede, coisa que às vezes você tem um ponto, você também não vai conseguir trazer. A Comprar força da marca, matéria-prima né? em escala, diferente você negociar, sei lá, 50 toneladas de grãos ou você negociar 5 quilos. São Sim. outros valores, Outra outras margem de condições. lucro, né? E o franqueado, ele ganha tudo isso, ele recebe tudo isso. Agora, ele tem o papel dele. Inclusive, uma das coisas que eu acho importantíssimo os franqueados fazerem é o marketing local. Que a franqueadora faz o marketing geral. Ele faz o marketing da rede, do institucional, né? Da marca. Agora, aquela ação ali na região dele, as campanhas ali dentro do ponto comercial dele, parcerias com as lojas vizinhas, enfim, tudo isso é papel do franqueado. E ele tem que fazer isso. Treinamento de equipe, geralmente as franqueadoras, pelo menos a minha, a gente ensina o franqueado a treinar a equipe dele. A gente tem todo um material de treinamento, a gente tem vários cursos também para os funcionários, para os colaboradores desse franqueado. Mas é o franqueado que tem que gerir isso, é o franqueado que vai ter que ir lá, motivar a equipe, treinar o novo, né, o colaborador que entrou agora, fazer metas, premiações e etc. Isso é papel dele. E às vezes eles esquecem. Não os meus, mas às vezes os franqueados esquecem. Cobram, né? Eles ainda querem que, eu não tô vendendo, a culpa é da franqueadora. Vocês liberam, então, que cada franqueado tenha o próprio Instagram e façam as ações deles, né? Dentro, claro, das de regras algumas da regras. franqueadora. Porque quando você lida com uma marca, quando você tá falando de uma marca, é um risco muito grande você deixar totalmente livre. Não é ser chato, não. Não é que a franqueadora é chata. É que você pensa assim, se algum franqueado escreve alguma coisa errada, fala alguma besteira, ou usa alguma imagem que ele não poderia usar, não é o franqueado que vai ser prejudicado, são todos os outros franqueados que vão ser prejudicados. Então, a franqueadora tem que estar de olho. A gente tem até um sisteminha lá dentro que o nosso pessoal de marketing faz a peça e já dispara para o Instagram dos franqueados todos. Que ótimo. Isso ele já tem automático, mas o franqueado pode e deve fazer as ações deles dentro, claro, de todo um manualzinho que explica como fazer isso. Eu tava lembrando de uma história aqui, que eu tava dando risada falando dessa questão e o porquê, né? Teve uma marca, faz tempo que eu trabalhei com ela, não trabalho mais. E aí o franqueado começou, receita própria, não é hoje igual o produto de vocês que chega, vende. Era uma receita que era feita na loja. E é o quê? Uma receita da franqueadora, não poderia compartilhar. A pessoa começou a fazer um vídeo de como que era preparado, né? Ou seja, tava dando praticamente aquela receita para qualquer outro concorrente da marca, né? E isso é importante ela falar, porque realmente a franqueadora, ela vai te dar um know-how que você vai pagar por isso, mas assim, você vai receber tudo muito pronto, todo o auxílio da franqueadora. E na transparência, no caso, antes mesmo da venda, você vai receber circular de oferta de franquia, você vai receber toda a orientação relacionada a ponto, igual a Adri falou. Agora, voltando na questão do ponto. Hoje, com 170 e poucas franquias, você está vendo alguma dificuldade na expansão? Por exemplo, outra pergunta. Teus franqueados tem várias unidades? Tem muitos que têm várias unidades. Ah, tá. É que alguns estão em cidades que não tem
tantas opções de estabelecimentos comerciais para colocar. Tem muitas cidades que às vezes tem um bom shopping. Sim. Ou um shopping que ele conseguiu um aluguel viável. E aí complica um pouco. A gente, no caso de quiosques, tem essa limitação do lugar. De achar o lugar com o valor certo. E tem algumas regiões do Brasil que nós não estamos ainda e que é o nosso foco agora de expansão. Principalmente Norte e Nordeste. Entrega todo o Brasil, Dri? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas Norte e Nordeste a gente ainda está muito fraquinho lá. Tem muito espaço para crescer. Bom saber. E no Rio Grande do Sul também. Que nós não estamos ainda e que eu acho que tem um potencial enorme para... E hoje vocês têm uma expansão dentro da própria empresa. Dentro da empresa, sim. Tá, então, quem quer ser um franqueado vai entrar em contato, deixa o cadastro, alguém vai lá e vai entrar em contato e passar todas as informações. Fica a dica, hein? Só para vocês saberem. Poxa, mas o Nordeste, realmente, você falou, é importante. Mas já tem franquia lá? A gente tem pouquíssimas. Tem em Salvador, tem uma outra. E como que é a entrega do produto? Não, o produto nós temos fornecedores homologados que entregam para o Brasil inteiro. Então o nosso produto não tem nem problema de validade, ele é super viajável. Viaja super bem. Não, nem me fala, porque hoje a gente trabalha com alguns produtos, né, que tem essa questão de ser refrigerado, tem uma série de coisas que aí, como que eu diria, o frete pesa muito às vezes. O nosso frete não é refrigerado, o nosso frete é tranquilo. O que complica um pouco em alguns lugares é a questão tributária. Porque a gente tem muita variação pelo Brasil da questão tributária. Então, isso é um pequeno... Mas acontece para todo mundo e não é por isso que não dá também para entregar, né? Isso é de menos. É verdade. Sim, aí você falou que a maioria, então, tem várias franquias. Tem muitos que tem várias. E ainda tem espaço também para a gente fazer expansão, por exemplo, São Paulo. Tem várias... Onde hoje é o maior lugar que você tem... No de Bavária. São Paulo, sem dúvida, São Paulo. É que São Paulo, os meus franqueados atuais, eles todos já querem novos pontos. Então, quando aparece algum ponto, a gente geralmente tem quem... A preferência já é deles que já estão. A gente não tem... Como São Paulo é uma cidade que tem muitos franqueados, a gente não tem preferência oficial, mas nós damos preferência para quem já é franqueado. Faz sentido, né? Já conhece. Já conhece. Para quem já é franqueado, não. Para quem é o bom franqueado, né? Importante. Tem que ser um bom franqueado aí para ganhar essa preferência nossa. E também porque é interessante para ele crescer e enxergar que tem possibilidades para fazer isso. É claro que é diferente o papel de um multifranqueado do que um franqueado de uma unidade só. Sim. O franqueado de uma unidade só, ele é muito mais ele ali no ponto, direto com a equipe. O multifranqueado, quem tem, sei lá, 7 unidades, ele tem que ter uma equipezinha para auxiliar, sabe? Alguém para fazer entregas, alguém para supervisionar, equipe. Tem muita rotatividade de gente trabalhando, e essa parte da mão de obra hoje acho que está sendo o maior desafio das redes franqueadoras de uma maneira geral, né? Não é só a Nut Bavária. Eu ia te contratação está complicado. Eu ia perguntar isso. Eu fui numa palestra outro dia lá no Palácio Bandeirantes sobre inteligência artificial. Mas hoje, a gente que trabalha com negócio, a gente vê que a maior reclamação de todos os empresários é mão de obra. Hoje, quando eles falam em abrir um negócio, eles falam assim, minha preocupação não é nem o negócio eu acredito, o problema é a mão de obra. E a gente fala, como que você vê essa questão hoje da mão de obra, treinamento? Será que... Tá realmente difícil. Eu acredito que tem um pouco a ver com, infelizmente, os auxílios do governo para quem não está trabalhando, né? Acaba sendo um concorrente aí. Eu falo que auxílio de governo tem que ser para quem está trabalhando, para incentivar a trabalhar, exatamente, não incentivar a ficar em casa. Exatamente. E aí é uma concorrência, né, com não preciso trabalhar ou posso trabalhar de bico em alguns lugares e aí eu não vou ter a carteira assinada porque aí eu consigo receber esse benefício também. O que a gente vê é assim, você chama 10 pessoas para uma entrevista, aí aparecem 3, no dia seguinte, quando você escolheu 2 delas, uma já sumiu, aí começa a trabalhar, já não tem mais. Então, tá muito complicado isso daí. Agora, tá para todo mundo. Para todo mundo. Isso que você tá falando é exatamente o que o empresário falou para mim na semana passada. Ele falou, não sei o que eu faço mais. Eu chamei, a pessoa veio um dia, trabalhou, no outro dia falou que já arrumou outra coisa. Fica trocando de trabalho. Eu falei, gente, e agora as pessoas deveriam valorizar um pouco mais, porque assim, a inteligência artificial tá chegando.
né? Daqui a pouco tem até robôs para atender e não precisa mais do ser humano. Daqui a pouco vai ser assim. Só que assim, o ser humano reclama dessa inteligência artificial, só que o ser humano hoje não quer trabalhar, não quer atender cliente, não quer lidar com pessoas. Tem muita Você gente sabe, que não Simone, quer. que há uns anos atrás, há uns... Quantos anos, acho? Uns 7 anos atrás, 8, não lembro. A gente montou uma vending machine, que era um robozinho. Ele tinha era tipo um alemãozinho ali dentro, tinha uns tubos com as nossas nuts, e ele tinha um braço que a pessoa comprava ali com Olha. cartão, e ele vinha, enchia o potinho com nuts e entregava. Infelizmente, por questões técnicas da máquina, acabou que Não deu certo na não época. deu certo. Mas eu recebi várias reclamações de clientes, assim, não era nem rede social naquela época, sei lá, no e-mail, falando como assim você vai tirar emprego do colaborador, da pessoa, do funcionário, vai perder o emprego, não vai trabalhar mais. Aí aquele falou, gente, mas calma, a pessoa que fez o robô trabalhou para fazer robô, né? Tem outros, os empregos só mudam de mão e talvez fosse um ponto que não coubesse aquele custo e ao invés de, enfim... E é capaz que volte, hein, Dri? Porque do jeito que tá, como você falou, falta de colaborador, as pessoas não querem trabalhar, alguns querem, outros não estamos generalizando ninguém aqui, mas hoje tá tudo indo tão para esse caminho, quem sabe vai ser o próximo passo novamente, É verdade, né? é verdade. Agora a gente tem, só para eu ser justa aqui, a gente tem pessoas que estão conosco há muitos e muitos anos ali nos nossos quiosques, que representam a nossa marca assim de uma maneira exemplar e excelentes. Imagina. Então, acho que tem de tudo. Tem de tudo. Não dá para generalizar, não. Tem Eu acho pessoas que muito onde eu boas passo, trabalhando. onde eu compro, elas são super simpáticas. Eu ainda sou super a favor do ser humano, sabe? Eu ainda gosto de pessoas. Faz diferença, né? Você receber um sorriso na hora que você tá Nossa, comprando alguma muito. coisa, isso faz uma diferença enorme. Um dia eu fui num shopping, num café, não vou citar o nome da marca, e aí eu tava naquele dia meio sozinha, vou tomar um café sozinha e tal. E a menina me atendeu com um sorriso tão bonito, uma alegria, que ela não tem ideia de como que ela mudou a minha tarde naquele domingo. Olha e é só. engraçado isso. E aquilo eu levei de lição. Falei, poxa, a menina tá aqui trabalhando no domingo, no café, à tarde. Um monte de gente estava lá chamando e ela com esse sorriso, com essa alegria. Nossa, no final, quando eu atendi, falei, olha, parabéns pela menina. Porque, assim, é maravilhoso, né? Eu acho que nada substitui ainda o ser humano. É verdade, Não vai substituir, não tem como. Aí você fala, meu Deus. Aí eu ia te perguntar uma coisa. Cadê a memória A agora? gente estava falando do licenciamento, se você me Do permitir. licenciamento. Pode. Tá. Pode, depois se eu lembrar o que era, a minha memória não Porque permite. eu queria contar, até que como a gente falou do papel do franqueado no marketing local, a gente já teve caso, por exemplo, em rede social de franqueado usando personalidades para fazer posts que não são licenciadas nossas, personagens, né? Personagens que a gente não licenciou. Então tem que tomar esse cuidado também. Nós temos hoje na NUT sempre tem alguma coisa voltada mais para criança, alguma coisa com personagem, até para dar vida, né? Para ter sempre algo novo. Nós fizemos esse ano passado, teve Hello Kitty, teve ursinhos carinhosos. Vou mostrar a sacolinha. Lu, consegue dar o foco bonitinho. aqui na sacolinha? Ó, a latinha. Latinha, ó. A latinha, inclusive, tá cheia de nuts, ó. Levanta a latinha, Andri. Ó. Tá indo pra qual? Tá pra qual câmera, Lu? Pra aquela lá? Pra lá? Aqui, ó. Pegou? Morreu de vontade Mas, aí? enfim, A gente tava comendo. A gente fez Minions, a gente já fez Turma da Mônica toda. E agora, neste momento, nos nossos quiosques, a gente tá com o Chico Bento e a Rosinha. Ah, Chico Porque Bento. O Chico Bento, aquele personagem do Maurício de Souza. Sim. Primeiro que pra mim é uma emoção ter Maurício de Souza, né, com a gente ali nos nossos quiosques. Nossa infância, eu amava, lia tudo que era historinha deles. E tem o filme no cinema agora. Tá, a pessoa sai do filme e passa lá pra comprar. Exatamente, o filme com pessoas de verdade, sabe? E o ator que faz o Chico Bento no filme chama Isaac Amendoim. Aí eu falei, agora isso aqui tem que ser Nati Bavária, né? Sim. É, o E filme como você tá teve uma essa graça. sacada, assim? A gente sempre fica de olho em quais vão ser os próximos filmes Interessante. que estão em lançamento e tudo mais. E
Turma da Mônica fez muito sucesso quando a gente fez. Quando a gente viu que ia ter Chico Bento, a gente já, vamos falar com o Maurício de Souza de novo para licenciar o Chico Bento. E quando a gente descobriu que o ator era o Isaac Amendoim, melhor ainda, né? Quantos personagens da Turma da Mônica vocês já fizeram? A gente fez Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, agora Chico Bento e Rosinha. E então praticamente todos? Os principais. Os principais, legal. O nosso primeiro licenciamento, assim, mais forte, foi há uns anos atrás, no filme da Era do Gelo. Lembra que tinha aquele esquilo que corria atrás da noz? Lembro, adoro aquele esquilo. Que nunca consegue pegar. Exemplo de persistência, à toa, mas era. Exemplo de persistência, e a gente também foi muito persistente para ter esse filme. Porque quando lançaram Era do Gelo 1, eu acho, 2, não sei, a gente já tinha Nath Bavária. E eu falava, gente, esse esquilo tem tudo a ver com a gente, né? Tem que ser castanha, nosso personagem. né? Só que imagina, não dava para licenciar naquela época. Aí teve Era do Gelo 1, 2, 3, 4, 5, acho que foi o que a gente licenciou, acho que foi o 6 ou 7, por aí foi quando deu para fazer, e foi bem legal. Caramba, porque aí já conseguiu negociar melhor. Porque aí também a marca já tinha um tamanho maior, já tinha uma força maior e dava para entrar. Você falou da castanha, é aquele esquilo, ele é engraçado, porque ele corria atrás. A única vez que ele conseguiu pegar a castanha, aí ele se apaixonou pelo esquilinho e ele deu. Eu falei, gente, ele correu tanto atrás dessa castanha, agora ele vai dar a castanha. Eu lembro que eu fiquei tão revoltada nesse dia. Quero todos os filmes. Rodri, mas eu lembrei que eu ia te perguntar. Gente, a minha memória, eu já gravei podcast hoje, a gente já tá aqui, tô com a cabeça lá na pandemia, né? A gente, na entrevista anterior com a Paula, a gente acabou falando um pouco sobre essa época. Como que foi na pandemia para os franqueados, para a Nut? Que estratégia vocês utilizaram para ajudar o franqueado? Para não perder esse franqueado e não vir a fechar unidades, primeiro, como que foi? Vale lembrar que a pandemia, hoje a gente sabe quanto tempo foi de paralisação e o que aconteceu depois. Lá, você não tinha ideia. Quando começou, quanto vai ser? Quando falaram 10 quarentena, dias, 15 dias, depois... era o máximo. Era. E mesmo assim, a gente achava que ia ser um dia, 2, depois 15, imagina. Sim. Aí depois um mês. Não sei se você lembra. Então, era uma coisa... Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nem eu, nem ninguém da Nath Bavária. Foi uma constante troca de ideias com todo mundo de franchising, com os franqueados, com os colaboradores. A gente usou todos aqueles benefícios do governo também de antecipar férias, lembra? Lembro. Que tinha feriados e tudo mais. Antecipar tudo que podia, né? Os nossos royalties são percentuais, então ficamos com o faturamento zerado na franqueadora, mas o franqueado não precisava nos pagar os royalties mínimos. A gente isentou o royalty mínimo do franqueado e ninguém vendia, ninguém pagava e era isso. Tivemos que negociar com todos os fornecedores. Foi caos, tá? Assim, caos que eu digo a situação. Sim. Mas foi bastante interessante para ver a força da rede, porque não teve nenhum... franqueado, revoltado, reclamando, nada disso. Muito pelo contrário, foi o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer um negócio para se ajudar. Tinha um pouquinho de delivery, mas muito pouco. A gente conseguiu cadastrar a rede quase toda nos aplicativos de delivery na época do iFood, mas era um volume muito insignificante, e os quiosques, eles estavam em corredores de shopping, que eu não sei se você lembra. Lembro. A praça de alimentação podia abrir, o corredor não. Eu lembro. Aí o franqueado não podia nem produzir no quiosque, ele não podia ir lá para produzir. E mesmo depois que abriu, ficava assim, abria algumas horas por dia. Lembro, Não podia comer andando, não podia comer no corredor, só podia comer na praça. Tiraram mesas, cadeira, lembra? Não podia nada aí disso. Tinha que andar de máscara. Então foi uma adaptação muito forte. Eu falo que é uma grande lição pra gente de ver que qualquer outro problema fica pequeno perto daquilo. Verdade. Nossos franqueados tiveram uma vantagem, que era você poder, em alguns casos, se o shopping ou
aeroporto, etc., continuasse cobrando aluguel, porque alguns continuaram, eles tiraram o quiosque e guardaram. E aí depois voltaram quando o estabelecimento voltou. A vantagem Então, do quiosque. A vantagem do quiosque. Em outros casos não foi preciso, porque eles conseguiram renegociar alguma coisa, parcelar e tudo mais. Mas foi um baque, assim, é o tipo do negócio que foi um baque. E aí, por um outro lado, deu uma força para os nossos outros canais. Nós estávamos, assim, no comecinho da linha para supermercado. A gente ainda não tinha muitos pontos. A gente estava, sabe, engatinhando. Sim. Aí veio a pandemia, vamos pisar no acelerador aqui. Agora, Exato. põe a fábrica para funcionar. Vamos ligar para todo mundo que a gente conhece de supermercados e cafeterias não estavam funcionando, mas os lugares que estavam funcionando, loja de conveniência, etc., para pôr o produto ali para vender. Era postos, lojas de conveniências, né? Só os mais essenciais, supermercados, farmácias. Naquela época a gente não entrou em farmácia, mas hoje a gente já está. Já está em farmácias. Então foi assim, a gente até esquece quando passa, porque foi tenso. Foi tenso, mas não dava tempo de ficar nervoso. Isso que era. Se acordava, assim, eu lembro que eu acordava e falava, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá, vamos, sabe, time, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pra frente, porque não dava tempo, não tinha como. Era muita gente, muitas famílias que dependiam disso. Fizemos ações de marketing, fizemos vendas de cupom para a pessoa comprar, buscar depois, aquelas coisas que muitas redes fizeram, né? Do iFood, então, antigamente não tinha entrega, vocês cadastraram nessa época? Já tinha, mas em alguns pontos. A gente cadastrou os pontos que não tinham. Mas, na real, não foi algo que não foi tão... Representou muito em vendas, né? Aí fizemos um monte de material digital para os franqueados, para distribuírem para pessoas conhecidas, no grupo de WhatsApp, para fazerem entregas. E as cidades se comportavam de maneiras diferentes também. Tinham cidades que estavam abertas, outras estavam fechadas, outras tinham mais gente na rua, outras tinha todo mundo dentro de casa. Aí a gente teve que meio que... Um desafio. Um desafio. Você tem que ter ações para locais diferentes e para situações diferentes. Sim. E a outra coisa que eu acho que foi bacana é que todos esses benefícios e as regras, né, tanto trabalhista quanto de imposto, quanto de tudo isso, elas eram lançadas também para lugares diferentes, de regras diferentes, alguns shoppings de uma maneira, horários de abertura, horários de fechamento, na cidade tal vai abrir tal hora, na outra cidade é um outro horário. E a gente conseguiu meio que consolidar essas informações e ir passando as atualizações, tanto com nossos advogados, quanto com contadores, etc., para toda a rede, de uma maneira mais fácil, para eles terem essa informação verídica, analisada já e meio que consolidada pela nossa equipe e junto com advogados e coisas assim. Então foi um trabalho grande aí. Ainda bem que passou, não quero outra dessa não. Nossa, graças a Deus. Não é à toa que tá há 20 e poucos anos, olha aí, o trabalho da franqueadora num momento tão importante, né, Dri? A gente fala muito isso também. Eu lembro que um amigo meu na época que saltava de paraquedas, ele falou assim, que quando você tá no salto, e se seu paraquedas principal tiver enroscado, por exemplo, e você ficar perdendo tempo tentando desenroscar, você vai cair e aí já era. Você tem que fazer solta o principal, aí você abre o reserva e aí você olha para baixo e tenta parar no melhor lugar possível. Você fala, eu fico imaginando aqui a cena, gente. Não, porque faz sentido. Assim, eu tenho que parar ali, naquele cantinho, com o meu paraquedas que está enroscado, vou parar naquele cantinho. Você não vai parar naquele cantinho, você vai cair. Na época da pandemia foi meio que isso, assim, o que a gente tem de bom? Com o que a gente tem para trabalhar? Não vai ser vendendo produto no shopping. Não adianta a gente querer espernear e falar, não, eu tenho que abrir o quiosque. Não depende de você não vai conseguir fazer isso. Não depende da gente. E aí, com essas ferramentas que a gente tem, qual é o melhor que a gente pode fazer com elas? E depois a gente ajusta a parte do, né, que a gente fala que é a venda tradicional dentro do estabelecimento. Eu lembrei até de outra coisa agora. Sabe que lá na empresa que eu trabalho, a gente também precisou demitir todo mundo. Não dava, eram salários altos, mas dependiam de venda, de comissão. Não dava pra gente segurar. Se não tem venda, não tem comissão. E eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Aí eu falo, aí você fica pensando assim, fica desesperado.
Mas, Dri, outra coisa que eu vou te perguntar. A gente estava falando agora há pouco sobre a história de vocês. Livro. Você tem intenção de fazer algum livro sobre a tua história? Já tem algum ou não? Não, livro não. Eu tenho a história contada em alguns lugares já, mas livro... Acho que ainda tem muita história para acontecer antes disso. Nossa, Dri, imagina. Sério? Ixi, ainda estamos novinhos. Acho que a gente está só no começo. Tá, agora eu posso perguntar também um pouquinho sobre a BF? Pode. Porque eu queria entender. Hoje você também faz parte da diretoria da BF. Eu fui 8 anos da diretoria até final de 2024. Agora. Eu fiquei como diretora de relacionamentos, de microfranquia e depois como vice-presidente. A BF hoje é a segunda maior associação de franquias do mundo. É a maior do Brasil, é a única, né, do Brasil, mas é a segunda maior do mundo. São mais de 1.700 marcas associadas. E que essas marcas representam mais ou menos 80% do mercado de franquias, das unidades de franqueados do Brasil. 20% não se cadastra, mais ou menos. É que, assim, tem mais de 3.000 marcas franqueadoras no Brasil. São 1.700 marcas associadas, mas não são todas franqueadoras. Franqueadoras tem 1.300 associados. Entendi. Franqueadoras, o resto são franqueados, alguns grupos de franqueados, alguns fornecedores, consultores, advogados, etc. Dessas 1.300 marcas, as unidades franqueadas representam mais ou menos 80% do mercado de franquias. O que quer dizer que todas as grandes redes são redes associadas da BF. Entendi. E a BF faz um trabalho incrível de treinamento, conhecimento, network, opções não, como é que fala? Oportunidades para as marcas se conectarem, para trocarem informação, trocarem trocar conhecimento, aprender umas com as outras. Tem um trabalho institucional grande também em Brasília, está sempre de olho nas leis que estão surgindo, o que pode impactar o universo de franquias. E tem a parte de educação fortíssima lá dentro, com cursos, tanto online quanto presencial, muitos e muitos eventos. Tem bastante coisa acontecendo, mas para mim o principal ainda é a parte do networking, ainda é você trocar ideia e conhecer pessoas do setor que vão te ajudar, e elas ajudam, viu? Ajudam demais. Nossa, a gente tá num grupo, não sei se você tem um grupo Expansão Brasil. E sempre que a gente precisa ou tem alguma dúvida, a gente posta lá, são 200 e poucas pessoas, então um ajuda o outro. Eu gostaria do contato de tal shopping, eles vão lá, ajudam. Gente, eu tô com uma dúvida aqui. E as pessoas se ajudam. Não é porque são franqueadoras diferentes que tem essa concorrência. Não, tá todo mundo se ajudando. Você acha importante hoje que uma marca, nesse sentido, seja associada à BF? Porque eu tô perguntando que eu realmente não sei como funciona, mas eu acho que a BF, ela faz um trabalho de ler a COF, entender se está faltando alguma coisa para poder, assim, ela deixar essa marca se associar. É isso mesmo? Para você ser associado, você tem que mostrar a documentação, que é a circular de oferta de franquia, o contrato de franquia, para ver se está de acordo com a lei do franchising. O Brasil é um dos países que tem a lei de franquias, né? Isso. E depois disso tem o selo de excelência. As marcas que se inscrevem para o selo, que são chanceladas com o selo de excelência, entrevistas feitas com os seus franqueados, que respondem essas entrevistas. Se você tira uma nota acima de, não sei qual que é o número ali, você recebe esse selo. Então, é mais uma comprovação de que a rede acha que a franqueadora está fazendo a coisa certa. Sim. A gente, na NUT, tem muito orgulho de falar que a gente tem 18 selos consecutivos, desde a primeira vez que a gente se inscreveu, que a gente ganha o selo de excelência. Mas, além disso, a BF tem a maior feira de franquias do mundo. Ela sempre em junho, né? Sempre em junho, lá no Center Norte. Tem um dos maiores portais do mundo de franquias também, o maior do Brasil, que é o portal do franchising, que para o franqueador é muito bom para você mostrar a tua marca, e para o candidato, para quem está querendo procurar uma franquia, também é um ótimo lugar para você procurar a tua marca ali. Só quem é associado que participa dessas duas coisas também. Então, eu acredito que é associado, tem a parte de expansão, tem a parte de educação, tem a parte do networking, tem muita coisa legal. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou associada desde o primeiro ano da NUT Bavária. Eu me associei antes de abrir a primeira franquia. Caramba! Na questão de leads, né? Mudou muito, eu acho, que depois da pandemia. Hoje a gente às vezes vai lá no Google, tenta cadastrar uma palavra e muitas palavras já tem um detentor, a gente não consegue.
Eu sei também que a BF, ela tem esse canal de ajuda e tal. Hoje, como que você vê essa questão da NUT ou das marcas em geral, nessa questão de captação de candidato? Como que você fala, poxa, hoje Google, não, eu acho que é mais a força da marca. Como que você vê essa questão? No caso da NUT, a força da marca ainda é o que traz mais gente, né? Porque tá em tudo quanto é lugar, assim, de fluxo, de passagem, aeroporto, principalmente. Mas a gente recebe muito candidato do portal do franchising também, bastante. Os mais bem qualificados vêm de lá. Exato, eu acho. E a gente faz um pouco de Google também, põe nas redes sociais, impulsiona nas redes sociais para aquelas regiões onde a gente precisa ter mais gente. Tem muita indicação. Tem muita indicação de quem já é franqueado. Feliz vem de franquia. Vem de franquia, né? Franqueado feliz vem de franquia. Eles indicam bastante. E, enfim, mas boa parte, ela chega na gente porque ela viu em algum lugar, algum desses canais que eu falei, mas também conhece o produto, conhece o quiosque. A gente tá já caminhando para o final, mas antes eu queria perguntar, você vê muita diferença na época que você começou o mundo do franchise, né, da NUT, e pro tempo de hoje mudou muita coisa no franchise? Eu falo em questão de atendimento, de captação, talvez até de honestidade mesmo entre franqueados, porque eu vejo hoje muita gente prometendo coisas que não deve. Aceleradoras, não quero falar mal de ninguém, mas o que você acha também das pessoas que querem vender, sabe? Assim, ainda tem um pouco de ilusão que eu digo, franqueadores que entram achando que é bom ser franqueador porque você vende franquia. Que vai ganhar royalties. Então, em média no Brasil, a franqueadora só começa a ganhar dinheiro depois de 40 franquias. Então, não é tão simples assim você ser franqueador. Você tem que ter uma equipe para cuidar daquele franqueado. Eu não aconselho você ir por esse caminho. Só ir vender. Agora, se você tem uma estrutura bem feita, bem formatada, aí o expandir é o negócio, né? Franquia, ela vive de expansão. A característica principal do franchising é você expandir, só que tem que ser feito isso com muita responsabilidade. Isso. O que eu acho que mudou mais, Simone, por incrível que pareça, embora a gente escuta ainda muitos casos de franqueado que entrou em roubada e etc., talvez seja porque proporcionalmente hoje em dia tem muito mais franquias do que tinha antigamente. Verdade. Então, você pegar a proporção é essa. Mas, por outro lado, para um franqueado que faz uma lição de casa, que é ler a circular de oferta, ali já tá toda a regra do jogo, né? Tá tudo escrito ali. Lê a circular de oferta, liga para os franqueados que estão ali. Quem já tá na rede, liga, conversa. A lei exige. Liga para quem saiu, né? Exatamente. A lei exige que o franqueador mostre quem são os franqueados da rede, mostre quem são os ex-franqueados da rede dos últimos anos. Faz a lição de casa, faça a tua lição de casa e tire as dúvidas também. Acho que esse é um ponto principal. E esse tipo de informação, hoje, está muito mais disponível. Sim. O franqueado saber que não é só comprar e ficar quieto, que a franqueadora vai trabalhar para ele. Esse tipo de informação hoje já é muito mais divulgada em programas como esse e vários outros. Não é isso, a franqueadora não vai trabalhar por você, você tem o seu papel ali. Eu brinco muito, empresário que vem procurar negócio fala que quer trabalhar menos. Eu falo, não, você vai trabalhar mais. Muito mais. Muito mais, com tua responsabilidade, porque agora você vai ter funcionário, famílias que dependem de você, se você contrata funcionário. E eu vejo que tem essa mudança. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu escuto, né, pessoas que vêm procurar um negócio para abrir e falam de promessas que outras pessoas fazem. Quer mais água, Adri? Obrigada, não. Que fazem promessas de faturamento, garantindo que aquele ponto vai dar certo. Não dá para garantir, de jeito nenhum, nem prometer faturamento. Isso daí, se você escutou isso de alguém, abre o olho. Abre o olho. Que a franqueadora vai tentar fazer o melhor, isso é fato. Por isso que ela está aí para ajudar. No caso de uma NUT Bavária, que tem muitos anos e uma credibilidade imensa, né? À toa que a Adriana está aqui. A franqueadora vai tentar fazer o melhor, sem dúvida nenhuma, mas o franqueado tem que fazer a parte dele. A franqueadora precisa que o franqueado dê certo. Nenhuma franqueadora quer ter franqueado para fechar, para fechar ou que vai mal. Não tem. Até porque quando um franqueado abre e fecha uma loja, tem que constar lá na circular de oferta de franquia da franqueadora. É muito ruim a gente
apresentar uma circular de oferta com unidades que fecharam. Ah, por que fechou? Ah, porque a Simone falou que esse ponto aqui ia dar certo e enganou e falou, não, você pode... A pessoa vai até dizer assim, olha, foi orientado dessa forma, não deu, mas foram bem sinceros conosco. Acho que tudo tem que ser muito transparente, né? E lembrando que todo negócio tem seu risco. Todo negócio tem o risco, né? Porque franquia, qual seja, vai ter o risco. Exatamente. Então, a gente está caminhando para o encerramento. Vamos falar de novo agora que tem o do grupo da Mônica, quem que é? O Chico Bento, de novo. Saiu do cinema. Com um sabor especial, inclusive. A gente tá com amendoim com sabor goiaba. Gente, que delícia. Porque o Chico Bento, para quem lembra das historinhas, ele sempre roubava a goiaba lá da goiabeira do Nholau. Poxa, que legal. É bom saber, então, saiu do cinema, já passa na Noite Bavária, com certeza. Qualquer lugar do cinema que você tiver, vai ter uma Noite Bavária. Passa lá para pegar a sua. Eu quero também dar meu livro para você. Opa. Com muito carinho, guardar de lembrança. Obrigada, Simone. Vou querer o dedicatório, hein? Já faço já para você. Que legal. E quero mais uma vez agradecer a sua presença, compartilhar conosco um pouco da sua experiência num domingo, sair dos teus compromissos para vir aqui. Mas assim, para você que talvez conte essa história sempre, não é importante, mas eu garanto que quem está em casa ouvindo a tua história, que vê a Noite Bavária hoje enorme, eu mesma sou encantada pela tua história, por isso que eu falava, Adri, eu quero que você vá lá. Não sabe o que você passou para estar até aqui. Hoje as pessoas querem abrir uma franquia e querem vender 200 no ano. E não é assim. Não é mesmo. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro da outra pessoa, com outro ser humano, com outra família. Não queira para o outro o que você não quer para você, né? Eu parto desse princípio. Então eu quero agradecer por você estar aqui como empresária que eu admiro, como mulher que eu admiro, de verdade. Poxa, obrigada. Então é um prazer imenso recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite mesmo, adorei. Muito obrigada. E a você que está em casa nos assistindo, muito obrigada. Também quer deixar o Instagram, Adri? Para seguir a Adriana? Adriana.auriemo, mas pode seguir a Noite Bavária. Segue a Noite Bavária, exatamente. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.